Olha, gente, aqui fazia tempo que eu não fazia uma entrevista maravilhosa. Vocês vão babar. Essa menina bonita que está aqui, a Flávia Maia. Ela é dona de um projeto incrível. Eu me apaixonei quando a gente entrou em contato uma com a outra. Muito bem-vinda, Flávia. Muito obrigada pelo Imagina, convite. É uma alegria estar aqui. a alegria é minha. Nós vamos falar sobre algo que eu gosto muito, que é sobre o feminino. A Flávia tem um projeto que ela deu o nome de Project One. Ela mora em Portugal, ela já passou por Orlando, já viveu aqui e a gente se conheceu e eu quis que todo mundo soubesse quem ela é, certo? Muito obrigada pela oportunidade e por abraçar o projeto. Imagina, é um prazer, eu sou mulher, imagina as histórias que a gente partilhou, né, antes. Sim. Flávia, fala um pouquinho sobre você, quem é você, onde você está morando, né, e sobre esse projeto lindo. Então, até eu falo no meu vídeo lá no projeto que sobre mim eu sou sempre muito sucinta, até porque eu gosto que o projeto tenha a afeição de todas nós que participamos e não somente a mim, mas para me conhecerem um pouco, meu nome é Flávia, eu tenho 29 anos, eu sou catarinense, morei lá no sul do Brasil um bom tempo, mas adoro essa vida cigana de poder viajar e conhecer outras culturas, conhecer pessoas. Já morei nos Estados Unidos, agora estou morando aqui em Portugal, na cidade do Porto. E toda essa experiência com pessoas, com o exterior, principalmente com mulheres, me trouxe aí esse insight de estar mostrando esse projeto, né? Profissionalmente, eu sou administradora de empresas, trabalho também com consultoria na área de vendas, mas decidi abrir as portas aí para dar voz às mulheres do mundo. E é isso que o Project One vem fazer. Que bonito. Me fala uma coisa, esse projeto é muito antigo, é novo, é recente? Eu sei que você está, Esse, né, em Portugal, morando em Portugal, estudando, que maravilha. A gente partilhou um pouquinho antes, eu também morei lá. E também morei, além de ter morado em vários lugares, né, de Portugal, Guimarães, Viana do Castelo, eu passei por muitas cidades. Porque eu fazia, Viana do Castelo é lindíssimo. se bem que eu tenho uma quedinha por Guimarães, né? É legal também. Coisa assim, os da cidade, né? Aquela coisa de ser a primeira cidade portuguesa, enfim. É um lugar também lindo e que remete principalmente é, às nossas raízes. Eu acho que todo mundo deveria conhecer Portugal em algum momento da vida, né? Certamente. É riquíssimo de cultura isso aqui. E explica muito do que a gente vive no Brasil, né? E No nós, caso. exatamente. E quando eu fui, eu já era adulta, já tinha filho, adolescente, tudo. Quando eu fui a primeira vez, foi uma coisa riquíssima mesmo, que tem a ver. Não pense que a gente está falando da abobrinha, porque nós não estamos. Nós estamos falando de resgatar quem nós somos, Com né? toda certeza. Portugal é um dos caminhos. O dia que eu parei ali perto de Belém, que eu olhei naquele, entrei num lugarzinho para comer aquelas natas, né, e vi aquele monte de azulejo azul, eu falei, nossa, isso daqui parece a Praça do Patriarca, né, a Rua Direita. Então, é uma coisa que no Brasil não existe, né, você reconhecer as raízes que você tem. E é muito importante, não para que você fique presa às raízes, mas que você possa abrir as portas, né? E deixar fluir quem é que você é, que é essa natureza do teu projeto, não é isso? Sim, sim. E respondendo a tua pergunta, o projeto é novíssimo. Ah, Ele, nessas minhas andanças, eu sempre quis fazer algo para empoderar, para fortalecer a comunidade feminina. Mas sabe aquela coisa de você, agora eu não posso, agora não dá, eu tenho outros projetos, eu estou muito ocupada. E desde quando eu cheguei aqui, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou com quase 30 anos, que eu, né, completei agora os meus 29, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que realmente eu possa ajudar, que eu possa colaborar. Então, esse projeto ele iniciou no dia 5 de setembro desse ano. que maravilha! Agora, fez recentemente um mês. Esse, Ele né? é um projeto muito, muito jovem.
mas o feedback que eu venho tendo dele é algo assim espantoso. Já tem alguns vídeos, teve algumas participantes, mas o retorno das mulheres que participam falando que eu assisti determinado assunto da tua live e repensei minha vida, acordei mais disposta, tô mais feliz. O depoimento da doutora Mônica também falando que o projeto proporcionou para ela um tesão intelectual que ela havia perdido. E isso tudo são questões que, para mim, não tem preço. Eu Claro. sempre gostei muito de trabalhar com instituições de caridade, com outras formas de auxílio, mas eu acredito que esse projeto ele vem me trazendo uma felicidade ímpar. Ímpar. E me fala uma coisa, como é que é a estrutura disso? Você dá voz a mulheres, qual é a razão? A razão é que eu já tive muitos processos durante o longo da minha vida, na qual eu passei por depressões, e eu não tinha exatamente aonde me inspirar, porque as mulheres que estavam à minha volta num determinado tempo, elas estavam praticamente no mesmo barco que o meu, ou seja, nenhuma de nós sabia o que fazer. Uhum. E eu ia procurar, o que me restou para buscar ajudas foram médicos, psicólogo, psiquiatra, e eu falava, gente, será que é só comigo que acontecem essas coisas? Não é possível. Eu ficava pensando assim, nossa, mas será que sou eu que sofro desta mazela? Porque não é. Na minha cabeça eu não tinha aonde me apoiar, porque eu ia nas mídias e eu enxergava um mundo perfeito. E eu ia na televisão, nos filmes, e eu enxergava o mundo perfeito, mesmo sabendo que o mundo não era perfeito, porque eu estava vivendo aquilo. Então eu cheguei numa conclusão de que as coisas elas eram mentirosas, falsas talvez, e que eu queria buscar a verdade. Foi onde eu comecei a conhecer mulheres incríveis e comecei a ver toda a trajetória de vida delas, a ver como elas chegaram aonde chegaram, o trabalho que elas desenvolvem, sendo com elas mesmas, com a família, trabalhos extras de caridade, de instituições, nas próprias empresas. E eu falei, nossa, é isso aí. É isso que o mundo precisa ver. O mundo precisa ouvir a voz dessas mulheres incríveis. Elas não são famosas, elas não são conhecidas, mas o trabalho que elas desenvolvem é de uma grandeza tão especial. A forma que elas lidam com esses problemas do cotidiano que as mulheres enfrentam, seja dores físicas, seja emocional, o que for, é algo tão incrível e é algo tão rico de ser compartilhado. Claro, nossa, é fundamental, porque a gente, Exato. na verdade nós não, mas a mídia tem uma ideia errada sobre o valor a ser apresentado, né? Então, se você tem um background, se você tem o razoável sucesso, né, a pessoa já está mais ou menos encaminhada para ser ouvida, né? Exato. E a ideia do projeto é dar voz para essas mulheres que não são famosas. Encaminhadas, mas podem ser ouvidas sim, e Podem, e é extremamente rico tudo que elas têm a dizer. muito rico. Eu tenho essa experiência pessoal dirigindo a ATA, com pessoas incríveis, com clientes incríveis, com histórias impressionantes, e eu olho e digo, meu Deus do céu, e é aquilo que a gente conversava um pouquinho antes, né? A mulher tem uma função grande, uma responsabilidade imensa, principalmente nesse momento que a gente está vivendo. Com certeza. E o projeto ele não vem só para dar voz às mulheres, mas sim também criando uma consciência social extremamente importante. Porque nós temos no mundo pessoas vivendo situações inimagináveis. Então, o projeto ele quer abraçar assim toda e qualquer comunidade que não se sinta pertencente dessa sociedade. Então a gente quer dar voz para todo mundo, com muito respeito, sabe? Com muito amor, levar essa amorosidade para todas essas pessoas e dizer que aqui nós estamos nos unindo em prol do mundo, né? Aqui nós estamos unindo literalmente o mundo. E por que não começar essa união pelas mulheres, né? Dando voz a essas mulheres. Já que eu brinquei, que eu disse que a civilização, ela parte da mulher, né? Ela parte da mulher completamente. Né, a seres. Então, vamos colocar isso em prática
E o que eu acho mais, quem me conhece sabe, o que eu acho mais sedutor no projeto não há nenhum vínculo religioso. Você não precisa Não. assim, assim ou assado. Você não precisa acreditar nisso, nisso ou naquilo. Não, você só precisa ter o seu movimento de autodescoberta. E Nem religioso, nem de raça, nem de gênero, é, nem de absolutamente nada. O projeto ele vem realmente valorizar o ser humano, independente de como ele se identifica no mundo. Não é importa. isso super interessante. Mesmo porque isso, como terapeuta holística, é exatamente como eu vejo a vida, né? Nós estamos aqui todos no mesmo barco, mesmo que as pessoas achem que não. Estamos aqui sim, por alguma razão, e a gente tem mais é que fazer o melhor, né? Com E certeza. não é seguindo determinadas regras ou dogmas ou estruturas, né? Porque as pessoas às vezes não seguem, mas tem muito conteúdo para ser partilhado. Com certeza. A vida ela é uma grande escola e Claro. as lições são diferentes para todas nós. Às vezes são coisas semelhantes, mas com profundidades totalmente diferentes. E às vezes a minha profundidade de vida pode salvar alguém com Sim, um depoimento, com uma ajuda, com uma palavra de carinho. Por principalmente, que não, né? principalmente hoje em dia as pessoas estão tão perdidas. Eu não estou dizendo que estão mais, né? Porque eu acho que nós temos aí o advento da tecnologia à nossa disposição. Então, hoje o que a gente sabe de maneira imediata, anos atrás a gente não sabia de maneira imediata, né? Exato. Mas eu acho que sempre houve a crise do autoconhecimento, sempre, né? Em todas as eras, em todos os momentos e toda vez que a gente precisou modificar algum paradigma. A gente sempre viveu revoluções, a gente sempre viveu crise, eu digo como civilização humana. Sim, sim. Então, Mas isso é inerente à evolução, né? inerente, Porque você está habituado, o ser humano ele é um ser de rotina, ele é um ser de alguns hábitos. E daí você está aqui tendo um hábito, daqui a pouco acontece algo que muda todo o rumo da tua vida. O Covid é um bom exemplo. mudou. Mudou todo o rumo da nossa civilização atual e agora nós temos que nos readaptar com outras situações, né? Então, o ser humano ele tem essa dificuldade e nessas readaptações às vezes é difícil, né? É, Para algumas pessoas se adaptam rapidamente, outras não. é, Então, isso é inerente à evolução humana, a evolução do planeta não tem. dando certo, porque empaca em algum lugar, Sim, né? Porque se está fluindo é porque está fluindo, porque está dando certo. Então é assim. exato, Então, se a gente está em evolução, em algum momento aquilo que eu fazia não vai funcionar, porque com certeza. cabe mais dentro de uma realidade. É simples dessa maneira. Então, a gente precisa de um movimento externo e interno, que me ajuda a mudar, eu preciso mudar, essas duas coisas se conectam e a gente entra numa crise. Só que se você não tiver a consciência, o suporte, o exemplo, a voz de alguém que está vivendo a mesma coisa que você e o mesmo movimento, você se perde, né? Porque aquilo que está aí fora é uma coisa muito mais patologicamente óbvia, né? Que faz com que você se sinta não adequado à civilização e sim fora, né, do contexto. As pessoas se Exato. sentem completamente à parte. Então, muita depressão única. Não, né? Existem milhões de pessoas na mesma situação. Agora me fala uma coisa, esse projeto, ele abarca as mulheres como ponto de partida. Exato. Exato. Comecei pelas mulheres porque foi o que eu tive maior contato nos últimos anos. Sim. Claro, eu sou mulher, então eu me apego àquilo que eu utilizei de base para mim, né? Então eu tive muito contato com mulheres nos últimos anos que me serviram de apoio, tanto emocional quanto intelectual, mas é bom ressaltar que me serviram de apoio não daquela forma assim, ah, eu olhei e vou copiar o que ela está fazendo. Não. Eu olhei, processei as informações e daquilo extraí o que era confortável para o meu estilo de vida, ao que era confortável a minha vivência, que é totalmente diferente da vivência delas.
claro. né? Então, isso é bom ressaltar, porque às vezes as pessoas acham que assim, eu vou olhar fulano e vou fazer igual que vai dar certo. Uhum. Não dá, porque cada um vive de um jeito. É. Então, o que eu faço? Eu sempre falo no projeto, eu tiro inspiração Uhum. de como você reage à vida, das coisas que você tem para me contar, das coisas que eu tenho para te contar. E assim a gente vai trocando as informações e processando elas para que eu consiga dar mais um passo, porque são micro conquistas todos os dias. Claro. Né? Então, é essa força, né, para que você dê mais um passo, para que você consiga sair de um estado emocional debilitado, para que você consiga evoluir numa vida profissional, para que você consiga voltar a estudar, por exemplo. Né? Então, essas micro conquistas, eu busco sempre dizer, a gente tem que pegar a inspiração Claro. dos demais, né? E não querer copiar o que o outro está fazendo, porque Molde, né? É a impressão de que existe um moldezinho certo para felicidade, para você não ter problema, né? Então os meus filhos não vão ter problema, eu nunca vou entrar em depressão se eu fizer exatamente desse jeito. Não, você está enganado. Isso não vai exato. acontecer, né? Exato. Não existe receita de bolo para viver e não existe vida sem trabalho. Então, tudo que você queira fazer tem que ser trabalhado, tem que querer, tem que partir de nós, né? E me fala uma coisa, a tua proposta nesse projeto, você está aí em Portugal, em Porto, é norte do país, para quem não sabe, é o norte do país, é a capital, na verdade, do norte, né? Porque Lisboa é a capital do sul. Você está aí. Como é que você vai organizar isso? Você vai organizar, as pessoas podem entrar em contato com você, elas Pode. fazer a live, elas vão partilhar aquilo que você, o que elas passaram, elas vão falar sobre algo importante ou interessante. Como é que é? Isso funciona como? Olha, esse projeto ele é muito curioso e É, podem me chamar de doida como quiser. Eu estou fazendo algo muito amplo. Então, eu tenho pessoas que não querem se identificar, mas me mandam por direct ou por mensagem, né? As pessoas que têm acesso ao meu ao WhatsApp do Project One me mandam ali contando as suas histórias e mas eu não quero me identificar, então eu coloco de forma anônima o post. Quem hum, for lá no perfil do projeto vai ver que isso está lá, né, de forma anônima, a contribuição. Tem mulheres que preferem gravar vídeos, então como os vídeos ficam um pouco mais extensos, eu coloco no YouTube. Já tem lá o vídeo da doutora Mônica e da Sandra, incrível os vídeos, com histórias lindíssimas. eu, Eu tenho as meninas que gostam de fazer a live e eu acho bacana, porque quem tem a disponibilidade no horário pode participar conosco com perguntas, com mais interação. E eu até vou dar um pequeno spoiler aqui. Eu já tenho uma menina muçulmana que vai conversar conosco. Eu tenho uma mulher cubana que vai conversar conosco. Então, ah, assim, são realidades incríveis e totalmente diferentes, né? E eu tenho também uma índia que eu estou tentando contato para trazer. Ela é índia, índia mesmo, trabalha nas causas indígenas no Brasil. Então, é essa diversificação de pessoas é que eu estou trazendo para o projeto e a gente está fazendo da maneira mais aberta possível. Se você não se sente confortável em aparecer, me manda o seu relato. Tem uma outra senhora que encontrou na poesia uma forma de se sentir mais leve, ela me manda as poesias, eu reposto. Então, a forma de expressão aqui é livre. Então, a pessoa, da forma que ela se sentir mais confortável, ela pode vir até mim, eu sou super acessível. Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo a todos. Então me chama lá, a gente conversa, vê a forma que fica melhor e encontramos a melhor maneira de você se expressar. eu vou colocar na edição, eu vou colocar ali o nomezinho do Project One. É, você me passa o telefone, Passo. o e-mail, eu também vou colocar no post, escrito direitinho, né? E nos cardzinhos do YouTube, principalmente, que vai estar ali, para que as pessoas entrem em contato. Vocês já perceberam que não importa de onde você é, não importa a sua origem, não importa a sua história. O que importa é o movimento que você está tendo. E o movimento de transformação é que dá a abertura para que outra pessoa esteja ali necessitando ouvir aquilo que você está passando, né? Então aqui não Exato. é certo e errado, aqui tem esse movimento de vida. Não, e aqui as pessoas que seguem o projeto já entenderam que não tem julgamento.
Claro. Não tem. Eu não permito que haja julgamento de nenhuma forma, E é, porque a história daquela pessoa é dela, e é sabe? dado esse momento para que a gente aprenda a conviver com o outro sem rótulos. É Exatamente. importante, né? Nós estamos saturados de rótulos na nossa civilização, saturados, né? A gente não para de ouvir fulano de tal ou fulana de tal, é dessa descendência, ou daquela descendência, ou daquela religião, ou daquela origem, daquela cultura, tudo, são tudo guetos, né? As pessoas se dividem em guetos como se fosse uma necessidade compulsiva. Nós somos uma civilização, todos nós. Todos nós nascemos e todos nós vamos morrer e voltar para a casinha, né? Então só tem essa realidade. O resto é a maneira como a gente escolhe viver a realidade. Exato. E não importa, mesmo no que você acredita, que nem você falar, nós vamos morrer e vamos. Não importa para onde vamos. Se você acredita que não vamos para lugar nenhum, se você acredita que vamos para algum lugar, Não importa. Vamos não voltar importa. é aquilo que é a casa para você, cada um É, tem a sua o que realidade. importa é que hoje nós estamos no mesmo planeta, ocupando, utilizando os mesmos recursos, né? Porque todos nós comemos, dormimos, andamos, temos necessidades. E se eu me modifico e me abro a alguém que está próximo de mim, mesmo, e hoje a internet está aí colocando todo mundo próximo de todo mundo, né? Não precisa ser físico. Se nesse momento alguém me ouve falar algo e eu consigo tocar, isso é uma coisa extraordinária, porque antigamente nós vivíamos em bairros, em comunidades pequenas, né? Então todo mundo já percebeu que essas estruturas estão se dissolvendo. Quanto mais resistência tiver, mais doloroso vai ser. Mas, né, o movimento é para a gente se libertar e viver em mais harmonia, né? Em mais harmonia. Com toda certeza. Gente, esse é um papo para a gente ficar aqui fazendo horas e horas sobre exemplos, sobre história, sobre tudo. Claro que a gente não tem esse tempo todo. E eu quero muito postar esse vídeo, deixar ele disponível lá na página da ATA, no YouTube da ATA. Ela também vai fazer a mesma coisa, né, no Project Com One. certeza, vai estar lá na página do projeto e na página do YouTube. Isso. E vai estar todas as informações para que todo mundo possa acessar o Project One e saber o que é que essa menina bonita, jovem, tem aí para mostrar para a gente e como, né, a gente se adequar a essa nova estrutura que eu achei fascinante. Tá bom, querida? Foi um prazer ter Maravilhoso. você, foi um prazer ter você aqui. A gente vai manter esse contato. Quem quiser aqui de Orlando saber alguma coisa da Flávia, é só procurar na página da ATA também. Vai estar ali todas as informações, né, do projeto dela. Certo, querida? Com certeza, muito obrigada pela oportunidade, por abraçar o projeto, por se interessar em saber um pouco mais e também passar aí para todos os seguidores da ATA. Quem quiser conversar um pouco mais comigo, super acessível, só me chama lá e a gente pode continuar esse bate-papo. Tem que arrumar mais 10 horas no seu dia para poder dar conta de tudo. Eu dou conta, eu dou conta. Conta, querida, pela sua parceria e por ter partilhado tudo isso. Foi muito bonito. Tá? Muito obrigada, de verdade, de coração. Foi grande. Tchau, gente. Fiquem Tchau, gente.